Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET de Matemática do 9º ano, volume 2, semana 1. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. No mais, vamos às nossas atividades de hoje. Vem comigo. A atividade número 1, ela conta um pouquinho da história de Tales de Mileto. Tales de Mileto é um grande matemático, filósofo, astrônomo da sua época. Ele viveu no século 6 aproximadamente antes de Cristo. Ele tem várias contribuições na matemática e a cada contribuição ele ficava ainda mais conhecido. E uma das suas contribuições foi quando ele calculou a altura de uma pirâmide no Egito. Naquela época não existia instrumento para medir coisas tão altas assim. E ele fez. E eu aqui gostaria de mostrar como é que ele fez. Ele pensou o seguinte, olha, eu tenho aqui a pirâmide do Egito. Ele queria calcular essa altura da pirâmide. Como é que eu vou achar essa altura? Ó, que eu vou riscar aqui, ó. Como é que eu vou calcular essa altura que eu estou chamando de H maiúsculo? Ele pensou o seguinte, ele observou que o Sol, ao passar pela ponta aqui dessa pirâmide, ele provoca uma sombra, né? Essa é a sombra da pirâmide. E ele percebeu que ao mesmo tempo, uma estaca no mesmo horário também produzia-se uma sombra. Aí o que ele percebeu? Se ao mesmo tempo existe a sombra da pirâmide e da estaca, ali existe alguma razão de semelhança. E ele fez o seguinte, a altura da pirâmide está para a altura dessa estaca, assim como a sombra da pirâmide, vou colocar aqui sombra da pirâmide, está para a sombra da estaca. E ele fez aqui uma pequena razão de semelhança ali, e assim ele conseguiu calcular a altura da pirâmide, e aí a sua fama se espalhou ainda mais, tá bom? E essa questão número 1, ela te convida a pesquisar um pouquinho mais sobre a história desse grande matemático. Vamos à atividade número 2. A atividade número 2 diz o seguinte, olha, desenhe 3 retas paralelas. Está aqui ó, em azul, reta R, reta S e reta T. Corte essas retas com 2 retas transversais. Está aqui em vermelho, 2 retas transversais. Item 3, marque os pontos K, L e M, N, O e P. Marcamos. O item 4, para você pegar uma régua e medir o que você fez aí, olha. Eu medi aqui, deu 2 unidades, eu medi esse pedacinho aqui, deu 8 unidades. Esse pedacinho aqui deu 6, esse pedacinho aqui deu 24. Pode ser que as suas medidas sejam diferentes porque você está aí fazendo também o seu desenho, ok? E aí, no item 5, ele pede para a gente escrever as frações que representam esses segmentos. Olha, dá uma olhadinha, ó, o segmento KL. O que é o segmento KL? É esse pedacinho. E eu medi, vale 2. O segmento LM, que é esse pedacinho aqui, ó, LM, vale 8. Pronto. O segmento NO, esse pedacinho meu aqui, ó, vale 6. E o segmento OP, que é esse aqui, vale 24. E aí, na letra A, ele falou o seguinte, ó, comparando as duas frações, essas duas, o que nós podemos afirmar? O que eu posso afirmar entre essas duas frações? Eu posso afirmar aqui que elas são proporcionais. O que quer dizer? Quer dizer que eu estou aumentando ou diminuindo a fração e eu chego na outra. Por exemplo, ó, essa fração aqui, se eu multiplicar o numerador e o denominador por 3, o que acontece? Ó, 2 vezes 3, 6. 8 vezes 3, 24. Ou seja, elas são proporcionais. Ou ainda nós poderíamos fazer assim, ó. Se eu dividir isso aqui por 2, dividindo por 2 dá 1, dividindo por 2 dá 4. Se eu dividir aqui por 6, dividindo por 6 dá 1, dividido por 6 dá 4. Observa que o resultado é igual, ou seja, existe a mesma
razão de semelhança, né? Porque ali existe uma proporção entre as frações. Então o que nós podemos afirmar? Que elas são proporcionais. São proporcionais, ok? Item B. Tente enunciar o teorema de Pitágoras com as nossas palavras. O que é que eu entendi disso aqui e analisando essas frações? Eu percebi que quando eu pego várias retas paralelas, ó, reta paralela, ou seja, vou até com as minhas palavras, hein, é assim que ele pediu. Tente enunciar, ou seja, pegando várias retas paralelas e duas, aqui ó, as duas transversais, obtemos o quê? O que essas duas frações são? Esses segmentos são? Obtemos segmentos proporcionais, e é isso que eu vou colocar. Obtemos segmentos proporcionais. Isso é com as nossas palavras, né? Nós estamos enunciando o teorema de Pitágoras. Vamos fazer agora a questão de número 3. Vem comigo. O exercício número 3 diz o seguinte, olha. As retas RS e V são paralelas, tá? Aqui as três retas, cortadas por duas transversais. Calcule o segmento OP. O segmento OP é esse daqui, que eu vou chamá-lo de X. Então, como é que eu posso fazer aqui? Olha, eu posso fazer de várias maneiras. Eu vou fazer de 3 maneiras, só para você perceber que dá para fazer de várias maneiras, ok? Ó, esse segmento está para esse, ou seja, 5 está para 10, assim como 15 está para X. E ali eu posso multiplicar cruzado. Então, ó, 5 vezes X, 5x, 10 vezes 15, 150. Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei cruzado. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 150 sobre 5. X, 150 dividido por 5, x é igual a 30. Pronto. Eu peguei aqui, de cima para baixo, né? Eu posso pegar o contrário, dá uma olhadinha, ó. 10 está para 5, ó, 10 está para 5, assim como x está para 15. Vai ter que dar o mesmo resultado. Peguei de cima para baixo, agora eu estou pegando de baixo para cima. Vamos multiplicar cruzado aqui, ó. 5 vezes x, 5x. 10 vezes 15, 150. Então, x é igual a 150 sobre 5. X é igual a 30. Observa aqui, só invertir. E ainda eu posso fazer desse jeito, dá uma olhadinha. Eu falei 3 maneiras, né? Eu posso pegar aqui, ó, essa soma aqui, ó. 5 mais 10 dá 15. Então, 15 está para 10, que é o de baixo. Assim como essa soma aqui, ó. 15 mais x. 15 mais x está para o de baixo, que é x. Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, o que vai acontecer? 15 vezes x é 15x, igual 10 vezes 15, 150, e 10 vezes x é 10x. Vou pegar esse 10x aqui, ó, e vou passar para o lado de cá, invertendo a operação. Ele está somando, vem subtraindo. Então, ó, 15x menos 10x é igual a 150. 15 menos 10, 5x igual a 150. X é igual a 150 dividido por 5. X é igual a 30. Observa que eu fiz de 3 maneiras diferentes, né? Chegamos no mesmo resultado. Então nós podemos fazer algumas combinações ali que vai dar certo, ok? O que eu não posso fazer é assim, ó. 5 está para 10, comecei de baixo para cima, de cima para baixo, né? E depois começar de baixo para cima. 5 está para 10, assim como 15 está para 5? Não pode. Mas eu posso criar outras formas ali de eu analisar essas proporções, tá bom? Vamos fazer agora o exercício de número 4. Vem comigo. O exercício número 4 diz o seguinte, olha, determine o valor de x. Então aqui, olha, eu tenho 3 retas paralelas e 2 transversais. Posso usar o teorema de Tales. Então, 10 está para 14, 10
está para 14, igual 25 está para x. 25 para x. Multiplicando aqui, ó, cruzado. Então vai ficar 10 vezes x, 10x. 14 vezes 25 vai dar 350. Vou continuar aqui, ó. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então o x é igual 350 dividido por 10. X é igual a 35. Pronto. O 5, a mesma coisa. E eu vou usar aqui o teorema de Tales para determinar o valor de x. Então 7 está para x, assim como 5 está para 9. Multiplicando aqui cruzado, 5 vezes x é 5x. 7 vezes 9 dá 63. Então x é igual a 63 dividido por 5. Observa que essa divisão não dá exata. Aqui vai dar um decimal, olha. Vamos fazer a divisão. 63 dividido por 5. 6 por 5 dá 1. Sobra 1, desce o 3, 13 por 5 dá 2 vezes 5 é 10, sobra 3, acrescenta aqui o 0 e vírgula 30 dividido por 5 dá 6 vezes 5, 30, sobra 0. Ou seja, o decimal aqui é 12,6. Pode deixar em decimal ou pode deixar em fração mesmo, não tem problema nenhum. Vamos fazer o último exercício de hoje, que é o exercício número 6. Vem comigo. O exercício número 6 pediu para determinar os valores de x, y e z, aqui nesse feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, sabendo que a soma do x mais y mais z é igual a 54. Bom, pessoal, no exercício número 3 eu fiz de várias maneiras, né? E aí eu falei com vocês que dependendo do exercício você pode escolher a forma mais simples. Aqui já falou que a soma desses três, ó, somando esses três dá 54. Observa que eu não consigo fazer separado. Ó. 4 está para 6, assim como x está para y. Vai ficar mais difícil, né? Então é melhor fazer a soma do outro lado também. Ao somar esse lado aqui, ó, 4 mais 6 mais 8 dá 18. Por quê? Porque a soma do lado de cá é 54, a soma do lado de lá é 18. Porque agora eu pego, ó, 4 está para a soma que é 18, assim como o x está para a soma que é 54. E aí eu acho o valor do x. Então vamos lá. 4 está para a soma que é 18, igual x está para a soma que é 54. Ok? Vamos multiplicar aqui cruzado então. 18 vezes x é 18x. 4 vezes 54 é 216. Então, x é igual a 216 dividido por 18. X é igual a 12. Pronto. X é igual a 12. Quero que você observe, pessoal, a gente faz essa multiplicação aqui, direitinho, cruzado, e dá certo. Mas, nós temos que lembrar o seguinte, isso aqui são frações o quê? Frações proporcionais, né? Cresce ou decresce multiplicando ou dividindo por um mesmo número. Então, ó, dá uma olhadinha, olha. Do 18 para chegar no 54, basta multiplicar por 3. Então, o número de cima, para chegar no x, basta multiplicar por 3. 4 vezes 3, 12. Ou seja, eu não precisaria fazer isso aqui. Eu posso olhar ali a razão, né? Que número que eu vou multiplicar para chegar no resultado final, ou que número eu vou dividir. Aqui eu percebo, ó, que aumentou, então estou multiplicando. Se eu faço o caminho contrário, está diminuindo, então eu divido, ok? Isso são frações proporcionais. Vamos lá então, ó. Já sei o x, vou colocar o valor dele aqui, ó. O valor dele é 12. Agora eu quero o y. Eu posso fazer a mesma coisa, ó. 6 está para 18, assim como y está para 54, ou eu já posso aproveitar a informação do x aqui, ó. 4 está para 6, assim como 12 está para y. Então, eu vou usar aquela informação do x, que aí eu trabalho com números menores, uma vez que eu já tenho o x. Então, ó, 4 está para 6, 4 está para 6, assim como o 12, que é o x, está para o y. E aqui, olha, observa, se eu não multiplicar cruzado, ó, do 4 para chegar no 12, o
que faz? Multiplica por 3. Então, multiplica por 3. Então, do 6 para chegar no y, também multiplica por 3. Então, 6 vezes 3 é 18. Então, o y vai dar 18. Se você quiser fazer o teste, vamos multiplicar cruzado para ver se vai dar 18 mesmo. Ó, 4 vezes y, 4y. 6 vezes 12 dá 72. Y é igual a 72 dividido por 4. O y, 72 dividido por 4, é 18. Percebe? Dá o mesmo resultado. E aqui fica até mais rápido. É claro, aqui fica fácil quando a gente vê que multiplicou por um número inteiro, né? Se fosse multiplicar por um decimal, aí daria mais trabalho. Tá bom? Vamos lá. A última aqui, o z. Eu já tenho o y, ó. O y é 18. Se eu quiser usar o teorema de Tales aqui, eu posso. Mas também eu posso usar aqui, ó. Já me falou que a soma dos 3 é 54. Basta substituir o x e o y que eu já tenho e achar o z. Mas eu não vou fazer assim não. Eu quero fazer assim para a gente treinar o teorema de Tales, tá bom? Então vamos lá, ó. 6 está para 8. 6 está para 8. Igual 18 está para z. 18 está para z. Que número que eu multiplico por 6 que chega no 18, ó? Multiplica por 3, né? Então aqui, para chegar no z, multiplica por 3. Então eu já sei que o meu z vai dar quanto? 8 vezes 3, 24. Aí você fala assim, nossa professor, multiplicou todos por 3? Sim, porque todas as frações ali são proporcionais, né? Nós estamos falando aqui do teorema de Tales aplicado nesse feixe de retas paralelas, tá bom? Então, ó, vamos fazer a prova real para ver se vai dar 24 mesmo. 6 vezes z, 6z. E 8 vezes 18, ó. 8 vezes 18. Eu não quis multiplicar aqui não, que eu quero te mostrar um outro negócio. O 6 está multiplicando? Passa dividindo. Z é igual a 8 vezes 18 sobre 6. O que eu quero te mostrar? Eu não preciso multiplicar aqui. Basta agora usar a técnica do cancelamento, né? Eu vou cancelar 8 com 6. Se eu dividir por 2, sobra 4. Se eu dividir por 2, sobra 3. E posso cancelar o 18 com 3. Dividindo por 3, sobra 1. Dividindo por 3, sobra 6. O que está sobrando ali? Dá uma olhadinha, pessoal. Z é igual a 4 vezes 6, 24 sobre 1, que é o próprio 24. O valor que eu encontrei ali, tá bom? Várias maneiras para você perceber. Você pode escolher uma maneira de fazer, aquela que fique mais fácil para o seu entendimento, tá bom? Qualquer dúvida coloca aí nos comentários. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!